Shalom! Que alegria estar de volta aqui no momento compartilhar. Sempre tem algo muito especial no meu coração quando eu penso em vocês, em vir aqui para gravar. E sempre estou pensando em quem vou convidar, e eu sei que sempre vai ter um conteúdo que vai ser relevante para o seu coração. E você pode ter certeza que nesse momento de bate-papo hoje, você está aqui com os meus convidados, Arão e Michele Bernardes, que têm uma história para contar. Vamos lá? Vou perguntar algumas coisas para eles e juntos nós vamos aqui gastar um momento entendendo um pouquinho de algo que eu tenho certeza que você vai dizer, é para mim, Silvia, eu preciso disso e eu quero ter essa experiência também. Que alegria ter vocês aqui, finalmente! Eu já havia convidado vocês antes, né? Então, normalmente eu faço uma pergunta bem generalizada, né? Quem são vocês? Né? Conta um pouquinho pra gente quem são vocês individualmente, depois como casal, o que vocês fazem e o que vocês fazem que pode, né, ser uma inspiração. Muito bem, você começa ou eu começo? Eu começo, depois você fala. Muito bem. Bem, eu sou Michele, esposa do Arão. Somos casados há 18 anos. Somos pais de 3 meninos. Lindos, maravilhosos. O Caio, de 13 anos, o Theo, de 10 e o Levi, de 4 Beijo anos. para eles. Que são 3 homens de Deus que o Senhor confiou a nós. Certamente. E trabalhamos juntos já há Parabéns. bastante tempo. E estamos aí caminhando, crescendo no Senhor, vivendo muitas experiências especiais como casal, como pais. E Uma espero que a jornada, nossa experiência né? possa acrescentar. Sem Para quem dúvidas. estiver ouvindo hoje. Vai lá. Muito bem. Me chamo Arão Bernardes, esposo da Michele, passando por algumas experiências ao longo da vida que a Silvia pediu para a gente compartilhar com vocês hoje, né? Então vai ser uma honra para nós. Obrigada. Bom, a parte familiar a Michele comentou aqui, né? Algumas Sim. coisas, eu acho que nós vamos ter uma oportunidade de compartilhar um pouco mais desses 18 anos juntos, né? O que a gente vem vivido como casal, como pais, como empresários, né? E as experiências que a gente tem desfrutado no Senhor, né? Então fala um pouquinho, né? Eu gosto muito de histórias, porque hoje eles vão compartilhar, eles têm uma vida de sucesso e às vezes você vai ouvir a história deles e vai falar, mas certeza que eles devem ter nascido numa família, que o pai já era empresário, por isso que ele já tomou posse lá do que era deles, a herança. Olha, todos têm uma história, todos têm uma jornada. E eu tenho certeza que a sua história, eu tive o privilégio de participar do seu aniversário, não vou falar quantos anos que foi, mas foi assim, marcante, histórico, e você pôde compartilhar com a gente muitos detalhes que eu acho que é muito rico, né? Fica à vontade para falar o que você acha que, Muito bem. que pode, né? Bom, sobre o meu aniversário, eu tenho orgulho de todos os anos que eu tenho. Graças a Deus, foram muito bem vividos, né? Foram. É interessante que tem muito a ver com isso. Em alguns momentos eu ouvi algumas pessoas falando, Arão, cara, mas quantos anos você tem? Não é possível que você já viveu tudo isso. De vez em quando eu olho para trás e vejo realmente que eu vivi coisas inusitadas, coisas diferentes, né? Mas isso tem a ver com a infância e adolescência que eu tive, né? Eu nasci em São Paulo, meus irmãos também, mas meus pais são meio que daqui. Minha mãe nasceu em Minas, veio para Goiás, se conheceram aqui na igreja, no grupo de jovens da igreja, se casaram, formaram a vida deles, foram para São Paulo. Minha mãe trabalhava no banco e a gente começou algumas mudanças, né? Também. Então, em 1979, a gente foi para Araguaína, e foi um episódio interessante. Tudo isso acaba que gerou impacto na minha vida. Essa mudança, né? O pessoal brinca na minha família, tem muito nômade, né? Quando fala assim, bem, vamos mudar, até a mesa já vira para ficar pronta para ir embora, né? Vamos embora. E aí, essas coisas vão impactando no nosso dia a dia, na cultura familiar. Eu digo essa microcultura familiar. Sim. E depois elas se encontram, né? A minha com a da Michele. Dentro dessa minha, vou chamar de microcultura, meus pais se mudaram por causa do trabalho do banco, mas começaram a ter conflito no casamento. E estava muito bom para minha mãe, mas nada bom para o meu pai. E no conflito no casamento, minha mãe, muito sabiamente, por certamente orientação do Espírito Santo, diz para o meu pai, bem, vamos orar e ver onde o Senhor quer te abençoar, porque eu te acompanho, peço demissão do banco e te acompanho. Eu creio que Deus vai me abençoar mais como esposa bem-sucedida do que como bancária bem-sucedida. Meu pai então voltou a São Paulo, pegou representações da área dele, de autopeças,
O mercado que estava aberto era Bahia e isso nos levou para Bahia. Uau. Depois de 3 anos mudança. lá, quer dizer, ao chegar lá, minha mãe sentindo muita vontade de voltar a estudar e prestar um concurso, prestou o concurso do Banco do Brasil, ficou 1 ano sem ser chamada. Gerou um certo conflito no casamento também, porque meu pai estava feliz, a minha mãe só cuidando da gente. Mas com 3 anos na Bahia, o meu pai foi assassinado por um cliente aos 38 anos de idade, Deus. numa discussão. Eu digo que eu tenho o privilégio de ser filho de quem faleceu, né, de quem morreu, não de quem matou. E claro que aquilo gerou um impacto terrível na minha vida, na minha adolescência. Eu tinha 11 anos de idade. Eu ia te perguntar. Nossa, meu irmão mais novo tinha 4 anos, somos 4 irmãos. Você é o mais eu mais velho? velho com 11. Você entrando na adolescência. Completei 12 anos no mês seguinte. E aquilo gerou um impacto, né? E minha mãe compartilhava muito. Ela tinha 32 anos de idade, viúva, 4 filhos pequenos, longe da família, né? Ai, meu Deus. E tinha uma tia minha que morava na cidade, mas do contexto familiar completo, assim, mais amplo, a gente estava distante. Minha mãe entendeu que precisava viver próximo de familiares para ajudar na criação dos filhos. Mas minha mãe estava sem emprego, de repente, meu pai foi ceifado. E naquele momento, minha mãe começou a orar e falou, Senhor, e aí? O que eu vou fazer agora para cuidar desses 4 meninos? Todos vou meninos. Lavar a roupa para fora, uma menina. Eu, a Sara, Simeão e Robinson. Uau. E aí, então minha mãe orando falou, Senhor, eu vou lavar a roupa para fora, eu vou fazer faxina. O que eu vou fazer para sustentar esses meninos até eu prestar um concurso e ter uma certa segurança para eles? Minha mãe, então, foi chamada pelo banco para tomar posse 2 meses depois da morte do meu pai. Ou seja, 2 anos antes, o Senhor já havia preparado minha mãe para aquele momento. Nós vimos o Senhor cuidando de nós ali. E para minha mãe foi uma luta me preparar para não crescer revoltado e com vontade de vingar a morte do meu pai. Aquele foi um dos grandes desafios da minha mãe. E fez muito bem feito com a palavra do Senhor, né? Me ensinando a deixar a vingança nas mãos do Senhor, que Ele cuidaria de mim como pai. E foi isso que eu experimentei desde esse momento, passando a conhecer um Deus que por essas experiências, em algum momento Ele seria também o meu Deus, não apenas o Deus da minha mãe e da minha família. Que Ele foi muito relevante. Então, várias mudanças, né? Fazendo curto uma longa história, nós acabamos vindo morar em Anápolis, né? Onde eu passei então parte da minha adolescência, porque minha mãe entendia que era importante a gente viver num contexto de família e de igreja, estudo bíblico, para ajudar a criar a gente nos princípios. Com base nisso, tive uma vida ali em Anápolis. Aos 16 anos, muita dificuldade na escola por causa dessas mudanças todas, a morte do meu pai, um momento muito conflito da adolescência, achando que eu nasci no tempo errado, né? Afinal de contas, não tinha nem ilha para descobrir, né? Eu achava. Sim. E aí eu olhava ao meu redor e não me inspirava com nada. Eu não via nada que me motivava realmente a seguir uma carreira, né? A vida escolar, porque eu não via um propósito naquilo. Sim. Eu tinha uma ansiedade por algo que eu não sabia o que era, né? Não era uma ansiedade que me fazia sofrer necessariamente, mas essa pergunta, para que eu fui feito? Deve ter alguma coisa para mim, né? E eu então comecei a buscar Deus nisso. Eu tive um momento em que eu me afastei do Senhor, eu achei que Deus não existia, se existisse não se importava comigo, e eu precisava então ter o meu encontro com Deus. Natural da idade, do momento. Em todas as circunstâncias. Né? E minha mãe ali sempre em cima e trazendo princípios. Inclusive, com muitos ensinamentos, né? E eu me lembro que uma vez, deitado ainda na cama, já era tarde, devia ser próximo do horário do almoço, porque ela chegou do banco, né? E aí ela me viu lá no quarto, ela abriu as cortinas e falou, meu Deus, isso não é hora de João estar na cama não, né? E falou assim, meu filho, o mundo já deu meia volta, você ainda está aí. E aquilo entrou no meu coração, eu falei, poxa, o mundo já deu meia volta e eu ainda estou aqui, o que isso significa, né? Comecei a pensar naquilo, tudo que estava acontecendo no mundo, o que já tinha acontecido no mundo até aquele momento. Aquilo mexeu comigo de alguma forma, e eu falei, mãe, mas eu não tenho o que fazer. Eu não estava estudando e não tinha trabalho, estava desempregado. Minha mãe me disse, meu filho, homem não foi feito para ficar parado. Então é melhor andar à toa do que ficar à toa. Porque andando à toa você pode descobrir oportunidades que Deus tem para você. Que mulher sábia. Então ela foi me carregando de princípios e conceitos que hoje a gente paga caro para os coaches nos ensinar, e vale a pena, mas eu tive o privilégio de ter uma mãe que, apesar de não ter tido uma base disso tudo, ela foi capaz de transmitir isso para mim. Me ajudou a organizar ali minha identidade, eu digo, né? Nessa busca por algo que nem eu mesmo sabia o que era. E quando eu resolvi deixar a escola, eu falei, mãe, eu vou deixar a escola para estudar o que me interessa. E ela falou, tá, meu filho, mas o que você quer da sua vida? Eu falei, mãe, eu ainda não sei o que eu quero da minha vida.
mas eu sei o que eu não quero, e eu não quero isso. Seguir a escola dessa forma. Eu já estava atrasado, né, pelas mudanças. E ela falou, e o que você vai fazer da vida? Eu falei, não sei, eu vou trabalhar e eu vou dar um jeito de prosperar. Por quê? Porque quando eu me reencontrei com o Senhor, eu reencontrei as histórias bíblicas que eu vi, e eu falei, mas esse Deus é o mesmo para hoje, eu tenho que viver uma vida bíblica. Eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. E eu prezo muito pelo serviço público, mas não quero para mim, eu não fui feito para isso, eu tenho convicção plena. Mas minha mãe sim, e ela precisava de um emprego público, de um concurso, para poder sustentar esses filhos. Graças a isso, e por Deus ter dado a ela essa oportunidade, ela pôde nos preparar para sermos o que a gente quisesse. Né? Mas eu não sabia nem o que eu queria. Até que um dia eu li um versículo que diz que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. E aquilo foi a convicção, era a palavra que eu precisava para entender que se eu me conectasse com o Senhor, na intimidade, Ele me revelaria aquilo para o que eu fui feito. Também na minha vida profissional e de casamento. E será que eu era capaz de casar com alguém que eu realmente desejasse casar? E uma certa vez eu passei por uma experiência, né, que eu gostava de uma menina, e um amigo meu falou, não é pra você não. Eu falei, por que não? Não, porque essa é uma mulher cara. Ou seja, eu era pobre, era barato, ela era cara, né? Eu falei, mulher cara? Nunca pensei nisso. O que significa isso? Eu falei, não, essa mulher passa férias, não sei aonde. E começou a falar que era cara, que era rica, qualquer coisa assim. Entendi. E não tinha nada a ver com a minha realidade. Ele estava dizendo que se enxerga, né? Exatamente. E naquele momento eu me enxerguei mesmo. E eu falei, Senhor, peraí, então quer dizer que pode ser que eu encontre uma mulher maravilhosa. Pode ser que eu seja um cara maravilhoso, de caráter e tal, mas eu sou um cara barato. Não vou poder casar com uma mulher cara? Não quero isso não, alguma coisa está errada nessa equação aqui. E isso foram coisas pequenas que o Senhor foi usando para me instigar a coisas maiores. E eu, então, posso dizer para vocês que eu sou um improvável. Né? Eu gosto dessa palavra. Sou absolutamente um improvável, não deveria estar onde eu estou. Eu estou porque o Senhor é misericordioso, cheio de graça, e Ele não criou o mundo como nós vivemos, né? Os projetos dele eram outros. E eu entendi que, como nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo, nós precisamos entender que primeiro as coisas acontecem no âmbito espiritual. E aí elas descem para a realidade do dia a dia, né? E é isso que o Senhor quer que a gente entenda, essa conexão com Ele, como seres espirituais, não como pessoas, um corpo físico, que através da alma tenta se conectar com o espiritual. E essa foi a grande descoberta que eu tive sem entender exatamente essa lógica, mas eu entendi que eu precisava me conectar com esse Deus que eu via na Bíblia e que minha família vivia. Precisava ser agora o meu Deus. E eu considerava a importância também de um casamento. Eu sabia que Deus estava nisso. Então eu já orava para isso. E foram coisas curiosas. Cheguei para minha mãe uma vez, depois de ouvir algumas reclamações da minha mãe, das minhas tias sobre os maridos, né? Eu falei, mas como ser um homem como vocês querem? Como ser um homem romântico e tal? Ela falou, seja romântico. Seja um homem gentil. E eu falei, tá, mas como? Ela falou, você tem a minha e a sua irmã. Abra a porta do carro para nós. Carregue as compras. Nos dê flores. Vai treinando com a gente. Porque quando você conhecer a mulher da sua vida, você já é assim. Oh, né? Vai ser. Beijo para essa mãe maravilhosa. Então foram pequenas coisas, pequenos conselhos que foram construindo uma coisa que eu desejava. Falando, é possível. Né? Enfim, tive o privilégio de, então, entender que eu precisava revolucionar minha vida. Eu trabalhei com vendas e eu era muito tímido. Eu trabalhei com vendas, na verdade, para fazer os cursos de vendas e aprender a lidar com pessoas, porque eu era muito tímido. Eu não sabia para o que eu era feito, mas eu sabia que dentro de mim ardia algo por uma prosperidade em todos os sentidos. Prosperidade no sentido amplo da palavra, né? Poder ser capaz de formar uma família que tivesse orgulho de mim, viver experiências extraordinárias. E um dia eu senti o Senhor me fazendo essa pergunta, quando eu estava questionando sobre que caminho eu devia seguir na minha vida. O que fazer, já que eu era carregado de muitos desejos e sonhos, e eu cheguei ao ponto de dizer, Senhor, mas será que o Senhor me pôs todo esse desejo em mim para me fazer sofrer, porque eu nunca vou alcançar? Porque será que é um Deus legalista? Eu não mereço? Então, você podia, mas já que você é pecador, não vai, então vai amassando. Eu não conseguia crer naquilo. Eu falei, Senhor, alguma coisa está errada nisso. Eu preciso entender algo que eu não estou entendendo. Eu preciso entender, porque se está no meu coração, e a palavra diz que o Senhor desperta em nós, tanto o querer quanto o realizar, o Senhor já pôs esse querer em mim, como uma bússola. E eu entendi que o Senhor não cria ninguém sem essa bússola. Em todas as áreas da nossa vida, Ele já colocou essa bússola.
qual é o tipo, o perfil do cônjuge que eu quero. Se eu já sei, por que eu estou perdendo tempo com quem não está de acordo com essa visão? Se eu tenho uma visão profissional, por que eu estou perdendo tempo com um emprego que não vai colaborar para isso? Mas a gente duvida que a gente é merecedor. Sabe por quê? Porque realmente não somos. E aí está a grande obra do Senhor na minha vida. Eu creio que entender que eu dependeria da graça e da misericórdia dele. Com base nisso, depois de algumas experiências aqui, eu tinha fechado uma pequena confecção que eu abri com muito custo, com o dinheiro que minha mãe tinha deixado, me dado um lote de uma herança que ela recebeu da mãe dela, da minha avó. Pequeno, o terreno não valia nada em Anápolis, hoje ainda não vale nada, né? Não valia nada, era muito pouco mesmo. Mas foi suficiente para eu comprar umas máquinas de costura, inspirado por uma tia minha, que já tinha uns negócios assim. Foi muito legal. Foi uma experiência muito boa, mas não era o que Deus tinha para mim. Eu chorei, fiquei frustrado por ter quebrado aquele negócio, né? Não ter dado certo. E hoje, olhando para trás, obviamente eu entendo. Deus usou a experiência daquela vivência, mas não era aquilo que ele tinha para mim. Mas construiu uma experiência necessária. Mas um ponto crucial ali foi entender que eu precisava revolucionar minha vida. Como? Não existe uma forma de recuperar tempo perdido, mas daria para compensar o tempo perdido. Eu entendi que eu precisava... Aí, gente, por favor, pega caneta e papel. Eu precisava realmente escrever uma história nova e eu não podia depender de ninguém fazer isso por mim. Até porque ninguém nunca me deu emprego no Brasil para ganhar mais que um salário mínimo. Isso pessoas que me amavam, que gostavam de mim, que eram da igreja, falavam, vou ajudar o filho dessa viúva, né? Vou ajudar o Arão, né? Mas eu não tinha valor agregado, digamos, para gerar nada, realmente. Mas eu entendia que eu podia. Mas ninguém via aquele valor que o Senhor me fez enxergar. Diante daquilo, eu comecei a questionar o Senhor e eu perguntei, né? Como é que seria minha vida? E o Senhor me fez uma pergunta muito interessante. Foi um dos momentos assim do ápice da minha relação com o Senhor. Porque ele me fez uma pergunta que eu não sabia nem que eu tinha direito de pensar sobre ela. E a pergunta foi, se não tivesse nenhuma barreira física, geográfica, econômica, social, financeira ou acadêmica... Quantas barreiras? 5, né? 5 geográfica, barreiras. Acadêmica, financeira, social, cultural e tal. Qual estilo de vida você gostaria de viver? Eu vi essa pergunta. Se não tivesse um tipo de barreira, qual estilo de vida você gostaria de viver? E eu levei uma semana pensando naquilo. E eu falei, Senhor, eu quero, já que é para falar sem limites, eu gostaria aquilo que eu vejo em filme. Viajar em muitos países, fazer amigos em outros países, falar outras línguas, não ter limite de ganho, ganhar aquilo que o Senhor me capacitar a gerar. Né? Eu gostaria de poder viajar a hora que eu quisesse, não depender de férias. Se eu tiver um emprego, eu gostaria de saber algo pelo qual eu dou o preço do meu salário. Eu gostaria de poder comprar tudo para minha família, e não comprar porque eu não devo, não porque eu não posso, porque meus pais tiveram essa escassez, e eu sei o quanto eles gostariam de nos dar mais coisas, e aquilo me mexeu muito comigo. E minha mãe, como concursada, com salário muito limitado, apesar de dar uma base importante para nós, uma vida decente, escola particular e tudo, nós não tínhamos abundância. Né? E eu queria mudar aquilo. E eu fui visto como ovelha negra, como filho rebelde, como o mau exemplo, porque o filho mais velho, como é que faz isso? Que modelo vai ser para os irmãos? Irresponsável, inconsequente, sonhador. Né? Sonhador foi o que eu mais ouvi depois que minha vida mudou. Muita gente falou, cara, eu achava que você era um sonhador, você que estava certo. Achei que você era um doido, você que estava certo, graças a Deus. E percebi que muitas pessoas também estavam observando a minha vida. E eu entendi isso, que a história da minha vida revelaria um Deus que faz milagres na Bíblia e hoje. E eu falei, Senhor, então eu quero, apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, apesar de... Eu quero te conhecer melhor, eu quero viver uma vida de José do Egito, de Daniel, de Jacó. Eu quero esse tipo de vida para mim. E eu posso dizer que eu tive o privilégio de viver isso. Né? A conclusão, diante dessa pergunta do Senhor, quando eu respondi isso, ele me fez a segunda pergunta. Se eu também não tivesse nenhuma dessas limitações, quais profissões poderiam te dar esse estilo de vida? Ele entregou nas minhas mãos a eleição de uma profissão. Então eu tinha que entender que isso também fazia parte de uma identidade. Mais uma vez eu tinha que recorrer à bússola. Para que eu fui feito? Quais são os desejos do meu coração? Quando eu pensei no estilo de vida, eu pensei quais profissões combinam com isso. E eu cheguei à conclusão de que comércio exterior seria importação e exportação, poderia me dar essa oportunidade, talvez participando de feiras do exterior, trabalhar com essa compra, venda, comissões, etc. Naquele momento, eu entendi que eu ia precisar falar inglês, mas eu não tirava mais do que 3, 4 em inglês.
Quando eu tirei 5, eu acho que é porque a professora não queria me ver no ano seguinte, falou, deixa eu passar esse menino, né? Let me remove. Eu era terrível, né? Eu fui quase expulso da escola, já estava atrasado, e quando eu resolvi sair, é porque não ia dar certo, não ia terminar o ano. Mas minha mãe falava da minha inteligência, e algumas pessoas falavam disso. Naquele momento, já com 21 anos, eu resolvi, então, falei, mãe, 20 anos, eu me matriculei na 6ª série, numa escola estadual perto da minha casa. Mas fiz o primeiro semestre, tirando só notas boas, que minha mãe sempre sonhou na minha infância, né? Nunca tinha tirado ali, finalmente. Então eu tirei. E eu falei, mãe, tá aí, 9, 10, mãe, né? Graças a Deus que minha mentalidade não ficou lá atrasada na 6ª série. Ela falou, eu sei, meu filho, eu já te falei que você é muito inteligente. Falei, mãe, eu tô pensando em fazer o supletivo para eliminar o 2º grau. O que a senhora acha? Eu já tenho 21 anos, eu já mato logo isso. Ela falou, sim, meu filho, acho que vai ser muito bom e acho que você já deveria prestar vestibular também. Falei, como assim, mãe, prestar vestibular? Tem nem 1º grau, não tem nem 6ª série para prestar vestibular? Vai, meu filho, para desmistificar o monstro. E aqui eu deixo um outro conselho. Tem coisas na vida que a gente tem que fazer para saber o tamanho do problema. Olha, gente do céu. Isso vale para um concurso? Volta essa parte todinha, ouça isso de novo. Preste um concurso, faça uma prova de uma certificação, faça uma viagem, faça alguma coisa para testar. E minha mãe disse, você vai ver que ao desmistificar o monstro, ele não era nem monstro, nem tão grande assim. Porque quando você presta o vestibular, você vai ver onde você é bom, onde você está fraco, e estuda onde você está fraco, e melhora onde você já é bom. Eu falei, tá, vou fazer. E prestei vestibular para economia na UEG, e passei em 22º lugar sem pegar num livro, porque eu estudava muito. Porque quando eu saí da escola, eu disse, Senhor, eu quero sair para estudar o que me interessa. Eu lia muito, tudo que eu tinha curiosidade para conhecer. E eu gostava muito de ler jornais de negócios, revistas de negócios, e coisas que me atraíam tinham a ver com relações internacionais, diplomacia, compra e venda de empresa, comércio exterior, etc. Mas não existia curso de comércio exterior aqui. Então eu fiz economia, não pude fazer porque eu não tinha o 2º grau. Porque eu, das 10 matérias do 2º grau, só passei em 6, fiquei devendo 4. Uma delas foi inglês, e eu falei, morri, acabou para mim. E agora, como é que eu faço? Então, para compensar um tempo perdido, já que não se recupera, eu falei, eu tenho que revolucionar a minha vida. Eu vou aprender inglês, nem que seja passando fome, mas eu vou me arriscar. E cheguei para minha mãe e falei, mãe, já que eu tenho que recomeçar minha vida, ao invés de recomeçar no Brasil, que eu já sei como é, estou pensando em ir para o exterior, o que a senhora acha? Eu falei, acho que vai ser muito bom para você. Acho lindo esse negócio de filho e mãe aí. E ela falou, acho que vai ser muito bom para você, meu filho. E eu disse, mãe, eu tenho medo de não dar certo. Ela falou, meu filho, quem não vai, não volta. Para voltar, tem que ir. Para saber se não dá certo, você tem que tentar. E se não der certo você voltar, já deu certo. Que é isso? Porque você não vai voltar a mesma pessoa que foi. Nossa. Agora, você só não pode ir para juntar dinheiro. Porque se você for para juntar dinheiro, como muitos imigrantes fazem, você vai juntar dinheiro, mas vai emburrecer na mesma proporção. Pode voltar com muito dinheiro, sem saber o que fazer. Alguém diz que farmácia é bom, padaria é bom, lava-jato é bom, confecção é bom, montar um banco é bom, qualquer coisa. E você vai montar sem experiência e vai quebrar. Talvez velho demais para recomeçar. Então você não pode ir para juntar dinheiro. Você vai para aprender a ganhar dinheiro. Você vai para descobrir as oportunidades que Deus tem para você. Uau, E eu fui debaixo dessa bênção. Eu saí com essa bênção, vivi experiências extraordinárias, lavei prato, sentei piso, fui pintor, entreguei pizza, fui garçom. E eu entendi que o Senhor estava me preparando. E aprendi inglês. E à medida que fui aprendendo inglês, comecei a participar de feiras de negócios na área internacional. Fiz um curso de desenvolvimento de planos de negócio, captação de recursos. Eu fui tentando me capacitar com o que eu via que eu podia acessar. Sendo um pobre imigrante aos olhos de muitos. Mas eu entendia a minha identidade versus aquilo que eu estava sendo naquele momento, né? Ser e estar. Yes. Naquela experiência lá em Boston, nos Estados Unidos, foram momentos extraordinários. Uma das experiências muito marcantes que tem a ver com o futuro, com o presente de hoje, que precisa ser mencionado, é que eu fui recebido por uma pessoa extraordinária que não me conhecia, e um irmão da igreja, que hoje é pastor lá nos Estados Unidos, ligou para ele e falou, tem um irmão aqui da nossa igreja, um menino aqui, perdido, precisando ir para os Estados Unidos, você não recebe ele na sua casa, não? Ele falou, se é você que está pedindo, pode mandar. Esse amigo é o Weber Prado, um grande amigo até hoje, desde fevereiro de 1994, quando me recebeu na casa dele com a esposa e 2 filhos, hoje ele tem mais filhos, mora nos Estados Unidos novamente, veio para o Brasil, virou industrial aqui, trabalhou no setor moveleiro de design, móveis de design,
Que coisa, hein? Hoje ele é meu sócio no negócio que nós estamos abrindo, né? De loja de imóveis e design, uma marca brasileira que estamos internacionalizando. Incrível. Vamos inaugurar em dezembro um projeto extraordinário que o Senhor tem nos dado. Então, uma amizade de longo prazo que primeiro nasceu no céu. O Heber me recebeu e ele trabalhava com uma empresa de arquivos externos. Ele levava e buscava caixas de documentos nas grandes instituições no centro de Boston. Então, eu conhecia a cidade com uma palma na minha mão. Eu vivia aquele momento como se eu tivesse um filme. E um dia foi muito marcante porque ele me levou numa instituição que a gente ia com uma certa frequência, Fidelity Investments, uma gestora de investimentos lá de Boston. E foi curioso porque, como todos os dias, ele me pegava um chocolate quente, me entregava e ele ia buscar os documentos, as caixas de documento e voltava pra gente ir embora. E eu ficava ali esperando para não entrar nas áreas mais reservadas. E aí veio uma menina, uma loirinha bonita, assim, veio andando na minha direção e eu me afastei para ela poder pegar. Certamente ela ia pegar um café, alguma coisa, né? E eu me afastei e ela começou a puxar assunto comigo. Eu não entendi inglês, eu só falava I'm sorry, I don't speak English, né? Acho que até com sotaque carregado, provavelmente. Né? E ela continuou falando. Logo o Heber chegou e falei, Heber, traduz para mim, por favor. E ele conversou com ela e falou, Arão, você vai ficar bem chateado. Eu falei, por quê? Ela disse, tem te visto aqui esses dias, falou que é uma pena você não falar inglês. Vocês podiam sair para tomar um drink. E eu falei, meu Deus, que é isso? Eu sou um cara comum no Brasil, aqui eu já sou um romântico latino, né? Yeah. E eu falei, nossa, eu tenho que aprender inglês muito rápido. Mais uma vez, agora pequenas coisas. Olha, gente, Deus trabalha com pequenos incentivos, né? Para testar a nossa sensibilidade com Ele também. Eu percebi que ali foi um momento de choque marcante. Mas, olha o que tinha acontecido um pouco antes dessa cena. Eu estava sozinho ali tomando um chocolate quente, vendo a neve caindo pela janela, as estações de trabalho, aquelas pessoas trabalhando com a cara de felizes, né? Coisa de filme, todo mundo trabalhando ali naquele mundo corporativo. E eu silenciosamente orei, lembrei das palavras da minha mãe e falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo aqui nesse país. Eu acho que eu vou ralar demais. Mas tomando posse das palavras da minha mãe, eu gostaria de aprender a ganhar dinheiro. Eu gostaria de prosperar nesse país. Eu gostaria de um dia poder me qualificar, estar qualificado para um emprego como esse. Oração silenciosa, logo aconteceu essa cena, eu fui embora. Anos depois voltei para o Brasil, voltei para a faculdade, aliás, eu fiz faculdade 7 vezes, nunca terminei. Não, porque uma outra coisa, e é importante você mencionar isso, quando eu falei da bússola, né, que o Senhor opera no nosso tanto querer quanto realizar, o Senhor já tinha posto no meu coração o perfil da mulher que eu queria para mim. Morena, não loira. Um tio uma vez fez a pergunta, que tipo de mulher você gosta? Eu falei, olha, tem umas loiras maravilhosas, mas tem cada morena, né? Mas eu sabia, eu entendia que não era isso. Educada essa forma de responder, né? E aí, eu lembro que uma vez uma irmã, uma amiga da família, tia de igreja, chegou pra mim e falou assim, você tá namorando, não tá, meu filho? Eu falei, tô. O senhor mandou dizer que essa não é a mulher que ele tem pra você, pode terminar. Eu falei, como assim, tia? A senhora nem conhece? Não conheço, sei que deve ser uma pessoa maravilhosa, porque se você tá namorando com ela, eu sei que, né, tem alto padrão, mas o Senhor mandou te dizer que não é ela. Olha. E o Senhor manda te dizer que a esposa que ele tem para você é uma mulher que está no mesmo nível espiritual que você. E o nível para a vida que você vai viver, ela também está alinhada com isso. E essa que você está namorando não tem nada a ver com isso. Coisa curiosa, porque ela odiava inglês. E o que estava me incomodando na relação já era... Eu conversava inglês com a irmã dela, ela ficava brava, surtava. E eu falei, cara, mas eu quero conhecer o mundo, ela se recusa, ela briga por causa do inglês. E eu pedi para o Senhor uma confirmação e veio a confirmação através dessa tia. Uau, uma experiência extraordinária, porque Deus já tinha reservado a Michelle para mim. Lindeza, né? E aí, o que aconteceu? Diante de tudo isso, voltei para o Brasil uma vez, voltei para os Estados Unidos. Na minha segunda ida para os Estados Unidos, depois que a minha empresa de comércio exterior, então, estava tendo um problema aqui, porque o dólar disparou, os clientes começaram a cancelar pedido. Eu falei, agora eu vou para os Estados Unidos importar produto brasileiro, já que agora estão baratos. Na minha ida, montei uma empresa de limpeza de casa para fazer um capital rápido, e foi muito bom, eu ajudava brasileiras que chegavam sem falar inglês. E eu cheguei e mudei de Boston para Austin, no Texas. A essa altura, minha irmã já tinha casado com um americano, já tinha filhos, é cidadã americana, meus irmãos todos lá. Minha mãe pediu demissão do banco e foi morar conosco. Gente, que a família toda lá. Olha. Nessa experiência de mudar para o Texas, com quase um ano lá, estava indo bem. Eu estava fazendo um curso de agente de viagens e tinha programado fazer um curso de corretor de seguros e abrir uma casa de câmbio, uma corretora de seguros, uma agência de viagem e uma loja brasileira em Austin, porque não tinha nada para brasileiros.
Os brasileiros de lá iam para Houston, para Dallas, e eu falei, cara, você é o rei dos brasileiros aqui, né? Olha. Vou prosperar aqui com essa comunidade. O meu irmão, o Simeão, estava prestando um serviço numa seguradora de uma família que é cristã. E ele comentou sobre a minha mãe ter trabalhado no banco, eles quiseram conhecê-la para saber como era o mercado segurador no Brasil. Minha mãe não falava inglês. E meu irmão falou, quem sabe não é a oportunidade que Deus vai te dar, vá traduzir e talvez Deus vai te abençoar aí. O Simeão tinha razão, né? O Senhor falou assim para mim, põe o seu melhor terno e a sua gravata, eu vou te abençoar. Eu ouvi o Senhor dizendo isso. Ai, gente, eu amo essas coisas, viu? Eu Não fui. sei se você está empolgando aí, mas eu estou aqui segurando as lágrimas. E por favor, me interrompam, tá? Porque às vezes Não, assim, na sequência... tá fluindo, né? tá muito bom. E aí, eu fui traduzir, eu estava lá traduzindo, e eu não fiz curso de inglês, eu pedi para o Senhor me dar o dom de línguas humanas. Eu falei, Senhor, eu sei que o dom de línguas estranhas o Senhor pode me dar, eu já falo, estou batizado com o dom de língua no Espírito Santo e tenho o dom de línguas, mas eu quero também a língua dos homens, eu quero a capacidade de aprender como criança. Porque a criança primeiro aprende a se comunicar, né? E eu preciso disso. E aí eu fui fazer essa tradução. E lá para as tantas eu falei, né? Aí a minha mãe, e aí o Ray me interrompeu e falou, peraí, como assim sua mãe? Eu falei, minha mãe? Não, peraí, você não é americano? Eu, não. Você não é amigo da família? Não, sou filho do senhor. Você é irmão do Simeão? Sou. Não, peraí. Que inglês é esse? Onde é que você estudou inglês? Eu falei, olha, não sei se você vai acreditar, mas eu sirvo um Deus que dá o dom de línguas. Eu pedi para ele me capacitar e eu aprendi inglês assim sozinho. Ele falou, sozinho? Eu falei, sim. Cara, seu inglês é extraordinário. E eu tinha o sotaque de Boston, né, ainda. Aí ele falou, seu inglês é extraordinário. Você fala alguma outra língua? Assim, eu falei, aprendi espanhol da mesma forma e estou estudando italiano. Aí ele falou, cara, peraí, não, me conta a sua história. Ei, aí, gente, o poder da história. Por isso que eu amo a história, não Aí é? eu contei ali minha história até aquele momento. E no Brasil, a gente é muito visto como fracassado, sonhador, inconsequente, irresponsável, ao arriscar viver as experiências, né? Para tentar buscar algo melhor, ao empreender, fechar, né? o risco de Dar quebrar, certo, o medo, a gente fica às vezes travado com medo de, eu vou quebrar, não é o medo de quebrar, é de sofrer, de ser humilhado, dos outros achar que vai ser um fracasso. Mas é maravilhoso essa experiência, eu posso afirmar que assim, sofrida mesmo, dolorida, mas ela também cria uma autoridade, mas acima de tudo, ela cria as experiências que Deus quer te dar para o lugar onde Ele quer te colocar. Eu me lembro de uma palavra do pastor Aloísio que eu achei maravilhosa, que ele dizia assim, uma das piores coisas que pode acontecer com um homem é ele achar que já é aquilo que um dia ele pode ser. Não no sentido de saber a sua identidade, ele se referia a não passar pelos processos necessários. E eu já tinha entendido aquilo sem ouvir isso, mas era isso que Deus estava fazendo na minha vida. Então eu me expus ao risco de dar certo também, do que podia dar errado. Então sim, eu tive sofrimentos de sonhos frustrados, planos adiados. E a palavra de Deus diz o quê? A esperança que se adia faz adoecer o coração. Né? Mas a alegria do coração aformoseia o rosto. O Senhor também quer dar isso. Até a estética, até a beleza vem com uma alegria que o Senhor Olha de alegria para nós, né? Senhor, mulheres. E diante disso, naquela experiência com ele, eu contei minha experiência e fui embora. Falei, não, então, aí a minha mãe, e tocamos o assunto, porque eu falei, ele vai achar que eu vim procurar um emprego. Apesar de que eu estou com esse desejo mesmo, mas, né, deixa Deus agir. Não vou mover uma palha. E fomos embora. Isso era uma quinta-feira, na sexta ele ligou e deixou o recado que ele queria falar comigo. Me convidou para voltar na seguradora, na segunda-feira. Voltei na seguradora e ele disse, Arão, eu não parei de pensar na sua história desde que você saiu do meu escritório. E eu tenho que te falar, vi 3 coisas em você que me chamaram a atenção. Primeiro, um espírito empreendedor muito forte. Você me falou que você abriu o negócio, quebrou e tal. Você está cheio de projetos, né? Eu já tinha tido um verdurão e um sacolão e a empresa de comércio que estava ali no auge, né? Organizando as coisas. E ele falou, e você está aí otimista, abrindo negócio. Você, cara, não desistiu, por assim nada te derruba aí, né? Então, otimista, um espírito empreendedor forte. Segundo, habilidade para lidar com pessoas. Porque você me contou que chegou aqui, não conhecia ninguém, você tem uma vida social aqui. Né? Você vive bem aqui no Texas. E terceiro, sua facilidade para aprender línguas. Então, se adaptar a novas culturas, aprender línguas, tudo isso faz você uma pessoa diferenciada. Eu queria saber, você aceitaria deixar todos esses seus projetos de lado e vir trabalhar para nós? Eu preciso de alguém como você aqui. Naquele momento, eu me senti como José no Egito. Falei, esse é o meu momento, pelo menos diante do copeiro mor,
o padeiro mor, o Senhor está fazendo alguma coisa aqui. E eu falei, quando é que eu começo? Hoje à tarde ou amanhã cedo? E ele falou, não. Primeiro eu tenho que convencer o meu pai de que nós precisamos dessa função, porque não existe aqui. Meu pai é muito conservador, pode levar um bom tempo. Você precisaria esperar. Eu falei, só não posso ficar parado. Ele falou, não, toca a sua vida. E ele queria que você fizesse o quê lá? Ele não disse. Mas ele me apresentou para os presidentes de cada área, chama vice-presidentes, né? Chamam os diretores de cada área. Assistência ao segurado, avaliação de risco, etc. E ele foi me apresentar para o cara que era responsável pelo mercado nacional americano. Mas ele me contou a história desse cara. Que ele era americano, falava espanhol, morou na América Latina há muitos anos, e que ele tinha uma corretora de seguros na República Dominicana, que quando o pai dele o contratou, era maior do que a seguradora. E ele falou, o nome dele é Clayton, a gente chama ele de Lucky. O Lucky tinha uma corretora de seguros na República Dominicana que era maior do que a seguradora. E ele foi contratado para internacionalizar a seguradora. E me contou a história dele. Falou que ele falava espanhol. Coisa curiosa, que o senhor prepara as bases, né? Quando eu fui conversar com o Lucky, que ele foi me apresentar como todos os outros, ele falou, vou te apresentar para o Lucky. E eu ouvi o Espírito Santo me dizer o seguinte, faça perguntas em espanhol até ele mudar para o inglês. Assim, do nada, ao cumprimentá-lo. Na hora que eu cumprimentei, eu falei, olá, Lucky, tu eres el que habla espanhol? Ele, sim, sou eu. E aí começamos a conversar em espanhol, fazendo perguntas. Ele mudou para o inglês, fazendo perguntas e conversamos bastante. E fomos embora e terminamos o tour pela seguradora. Me despedi e fui embora. Passou uma semana nada, 2 semanas nada, 1 mês nada do convite. E eu comecei a ficar angustiado. Falei, meu Deus, não consigo mais vir para casa. Já não sou mais o mesmo diante de uma possibilidade dessa. E meu coração ardendo por aquilo. Eu falei, Senhor, por que o Senhor me deu essa oportunidade se não vai acontecer? 2 meses e nada. E aí eu, muito angustiado, falei, mãe, eu sei que eu fui feito para coisas superiores. Eu sei também que se Deus tiver que tirar tudo, permitir que eu perca as coisas, para me preparar ou para tratar do meu caráter, o que for necessário, qualquer processo, eu tiver que voltar a lavar prato, entregar pizza, ser pintor, qualquer coisa eu posso. O Senhor me deu capacidade de recomeçar minha vida. Mas mãe, eu creio que eu posso mais. Eu estou me sentindo filho pródigo lá, quase comendo comida de porcos. Alguma coisa está errada. O que eu faço, mãe? E ela disse, meu filho, quem sabe Deus não usou essa experiência só para mostrar que Ele tem esse caminho para você. Por quê? Eu não queria morar ilegalmente, da segunda vez que eu estava nos Estados Unidos, nem queria trabalhar ilegalmente. Apesar de estar trabalhando, eu tinha minha empresa, eu gerava empregos, né? E eu falei, eu vou gerar empregos, eu não vou pegar emprego. Eu tinha um projeto, e minha mãe falou, talvez seja só um orgulho seu. Mãe, mas eu não quero morar ilegalmente, eu não quero trabalhar ilegalmente, eu quero construir os negócios que eu estou sonhando em construir. Ela falou, mas será que é isso que Deus tem para você? E eu falei, o que a senhora me recomenda? Ela falou, meu filho, você está há tanto tempo buscando esses projetos seus, põe os seus sonhos no congelador, deixa Deus tirar. Talvez não é matar os seus sonhos, não é abandoná-los. O congelador é lugar de preservação. Guarda, preserva, deixa Deus tirar. Minha mãe era muito gentil em trazer mensagem, né? E ela disse, deixa, quem sabe essa experiência não foi só uma forma de Deus mostrar que Ele quer trazer algo assim para você. Afinal de contas, tem muitos empresários, muitos potenciais patrões querendo alguém como você. Mas se Ele não sabe que você existe e está disponível, como vai te contratar? Aí eu insisti em não trabalhar ilegalmente. Ela falou, não ponha Deus numa caixinha. A gente acha que Deus não vai trabalhar, não vai abençoar, então, por causa disso ou por causa daquilo. É o Deus de misericórdia que você serve. Descansa nele. Manda o currículo, talvez para a agência de emprego, e deixa Deus direcionar. E eu fiz isso. Mandei o currículo, orei, pedi para o Senhor uma direção. Se eu tiver que voltar para o Brasil, eu volto, porque o lugar bom é onde o Senhor nos abençoa. Se os meus projetos forem o que o Senhor tem para mim, então abra as portas para que deem certo. Se o que o Senhor tem para mim for trabalhar naquela seguradora, na empresa, né, direcione o meu currículo. Mas se o Senhor perguntar o que está ardendo no meu coração, Senhor, se eu puder dizer o que eu quero, é trabalhar naquela seguradora. Eu gostei demais. E entreguei o jejum na quinta-feira, orei, fiz essa oração. Na sexta de manhã o telefone tocou, já de uma empresa me oferecendo um emprego. Uma proposta de 36 mil de salário por ano, mais um monte de benefícios. Eu desliguei, aceitando, fiquei feliz. Mãe, a senhora tinha razão, você não viu minha oração e tal. O telefone tocou de novo. Eu atendi outra proposta de emprego. Idêntica proposta de salário e de benefícios.
E eu falei, mãe, ela falou, você aceitou as duas? Eu falei, aceitei. Mas o que você vai fazer? Ah, mãe, vou orar final de semana e na segunda eu apareci uma e agradeço a outra. Deixa Deus me dizer, eu não tinha nada ontem, hoje eu tenho duas. E eu falei, mãe, eu nem vou limpar a casa da Linda hoje. A Linda era uma senhora que eu tinha que limpar a casa dela. Porque ela era uma corretora de imóvel, uma senhora bastante influente ali. E ela conseguiu muitas casas de clientes e casas vazias da imobiliária para minha empresa limpar. Ela me abençoou demais, ela foi uma bênção de Deus na minha vida. Com uma condição, a casa dela só eu podia limpar. Eu podia levar assistente, mas não podia mandar ninguém sozinho. Ele é bom para limpar a casa. Ai, gente, olha o privilégio dessa aqui. Lavo, passo, cozinho, costuro botões, não tem problema. Mas o que aconteceu? Eu falei, nem vou limpar a casa da Linda hoje, mãe. E ela falou, não, meu filho, por que não? Eu falei, mãe, porque eu não preciso mais. Né, meu filho, por que você não precisa mais? Mãe, porque na segunda-feira minha vida vai ser outra. E ela falou, verdade, meu filho. Posso te falar o que eu faria no seu lugar? Pode, mãe. Eu iria limpar a casa da Linda. Eu iria fazer a melhor limpeza de casa da minha vida. E eu iria limpar como se fosse a casa do Senhor. E eu iria fazer isso com uma ação de graças por duas coisas. Primeiro, pelo lugar de onde Deus está te tirando, meu filho. O lugar dessa dúvida que você estava, do que fazer. Segundo, pelo lugar onde Deus está te colocando, o lugar onde você sempre sonhou. Eu iria limpar a casa da Linda. Eu falei, mãe, com esse argumento eu vou limpar a casa da Linda. Eu tô indo. Me preparei, pus minha roupa e fui limpar a casa da Linda. Quando eu estava pondo a mão na maçaneta para sair, o telefone tocou de novo, eu brinquei. Só falta ser mais uma proposta de emprego. Era o pessoal da seguradora, de 2 meses antes. E aí eu descobri que quem mandou me contratar não foi o Ray. Foi o Lucky, o com quem eu falei espanhol. Ele reassumiu o mercado internacional. Lembrou de mim, me contratou como assistente, me preparou por 6 meses e me disse, agora você está pronto para ser o nosso gerente comercial no Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. E eu ia finalmente começar a viver o sonho de viajar a vários países, falar outras línguas, fazer amigos em outros países. Ele foi o começo de uma trajetória que nos traz até hoje, mais uma vez, encurtando a história. O senhor me deu o privilégio de entrar depois para o mercado financeiro. Tirei algumas certificações de corretora de seguros, na parte de investimentos também. Certificações no Brasil, no exterior. Sou empresário do mercado financeiro, mas também de internacionalização de negócios. Um desses é o negócio que nós estamos abrindo em Miami. Nessa trajetória voltar para o Brasil como executivo, eu conheci a Michelle. Solteiro ainda, né? Solteiro, vivendo uma vida bacana, de sonho mesmo. E naquele momento, eu também sentia que faltava ainda uma conquista que era realmente poder estar pronto para formar uma família. E eu não queria viver o que eu estava por viver sozinho. Eu precisava de alguém, eu sabia que eu precisava de uma companheira. Eu sabia que o senhor tinha... Talvez, assim, o pastor Luiz até falou, talvez Deus não tenha preparado uma cara metade, não é isso. Mas eu sabia que tinha alguém que o senhor tinha realmente preparado, reservado para mim. Mas também me preparando para alguém. Mas nesse, porque como eu sei um pouquinho da sua história, né? Porque nós temos o privilégio de sermos amigos, né? Os nossos filhos também, amamos os filhos seus. E eu lembro muito bem de alguns detalhezinhos aí que seria muito bom você compartilhar. Você é uma publicitária, sim, não é? E o que aconteceu? O que eu mais gosto é daquela forma quando ele foi pedir você. Acho que aquilo tem que ser contado, gente. Que, olha, eu não sei como você está aí, mas assim, eu acho que esses momentos assim faz você refletir tanto sobre a sua vida. E eu não quero que você esteja ouvindo aí e pense assim, bom para ele, né? Deu certo para ele. Isso aqui é simplesmente uma inspiração de que o mesmo Deus que fez, faz e pode fazer. E vai fazer, porque Ele não para. Né? O nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus que cuida de cada um de nós de acordo com o nosso contexto. Né? Não significa que você vai copiar os passos dele e fazer a mesma coisa. Mas foi uma forma de você ver, bom, eu também tenho a minha chance. Qual é a sua história que você está aí, onde você está, que precisa desse avanço? Acho que é importante destacar isso. Não é a história da minha vida. É a história do que Deus faz na vida de quem busca. Não é verdade? Ele quer isso, intimidade. Então, eu digo que a história da minha vida não é a minha história, é a história do que Deus faz. Né? Eu apenas decidi viver isso. Né? E por isso está disponível para todo mundo. E coisas maiores. Porque agora, com o exemplo de quem fez, a gente se inspira ainda mais. Né? E fala, poxa, então para mim pode ser ainda superior. Né? E aí a Michelle entrou na minha vida. Então, nosso primeiro contato foi profissional, inclusive. Né? O Arão tinha voltado para o Brasil e estava procurando alguém para traduzir o site da companhia que ele trabalhava para português.
E eu, na época, dava aula de inglês. Estava fazendo faculdade ainda, fazia Wonderful. publicidade e propaganda, estava dando aula de inglês, tinha voltado do intercâmbio nos Estados Unidos. E uma prima minha, que era amiga Estudando dele... espanhol. Estava estudando claro. espanhol, dando aula de inglês. E aí, essa prima, né, falou, eu tenho a minha prima que dá aula de inglês, pode te ajudar com esse site. E aí nós nos falamos por telefone, logo Eu me nos apaixonei pela voz conhecemos. dela. Uau! Importância Também da gostei da voz dele no telefone. Aí nos conhecemos e acabou que essa tradução nem saiu, né? Não foi Sério? pra Não frente, precisou, né? mas ficamos muito amigos, porque já vimos ali muitos pontos em comum, né? Eu acho tão legal pensar nisso, porque identificar pontos em comum, né? E os mesmos sonhos, os mesmos desejos, é um caminho muito bom, né? Pra gente saber com quem se relacionar, né? E desde o começo eu tive isso com o Arão e ele comigo, e a gente desde o começo conversava muito, né? A gente saía, uma roda de amigos, e ficávamos nós dois lá conversando a noite inteira. E a gente não cansava de conversar. Enfim, começamos a namorar e... Antes de começar a namorar, tinha uma barreira grande, né? Antigamente o problema era a tal da mulher cara, né? Agora ele é um mulherão, né? E eu baixinho. Então havia uma limitação. Nem o relacionamento, Ai, não, nem esse relacionamento foi tão fácil, porque ela me disse não antes desse começamos a namorar. Me disse não algumas vezes, né? Então é importante isso, porque eu perseverei nisso também. Olha aí, Verdade. gente, ó. Perseverança, mais uma Eu palavra conquistei a família chave. primeiro, né? Conquistou minha família, né, antes de mim. Muito Todo mundo inteligente. já gostava muito dele, já tinha aquela torcida, né, pro namoro. E na época eu não era evangélica, né, mas ainda assim o Senhor já me orientava, né, falava comigo e me conduziu a começarmos esse namoro. E eu vi nela uma mulher temente ao Senhor, né? Foi isso que verdade, também me eu identifiquei sempre- muito nisso. Foi sua história que alguém falou, se você não for namorar... Eu falei assim, eu namoraria uma não evangélica, mas não me casaria com uma, porque num domingo ao querer levar meus filhos para escola dominical, para a igreja, eu não queria dividir para qual igreja a gente vai. Então eu queria estar alinhado, né? Então eu namoraria com ela porque eu vi nela o temor do Senhor. Mas eu queria ver se tinha esse alinhamento. E o Senhor fez a obra na vida dela. Mas na Mas a verdade, eu acho que pergunta eu outra lembrei do que você pergunta. quer falar. Meu irmão sim. já gostava muito, né, do Arão. O Arão já, né, minha mãe, todo mundo. E eu lá não sabia se namora, não namora, né? Aí minha mãe, mas por que você não namora? Mãe, mas ele é baixinho. Olha, gente... Aí ela, mas você gosta dele, né? Um rapaz bom e tal. E é verdade, já gostava dele. Não era uma bobeira, né? Que a gente tem nessa fase aí da juventude. Mas enfim, aí um dia o meu irmão, né, chegou pra mim e falou, Michele, você tem que decidir se vai namorar com o Arão ou não. Decide logo, porque se você não for namorar com ele, a gente vai arrumar uma prima, alguém da família, porque dessa família não vai sair mais. Uau, what a brother! Que irmão! E aí eu vi que realmente falei, preciso começar a namorar com ele mesmo. E aí foi uma bênção, né? Namoramos durante 2 anos. Nessa época, aí eu me formei em publicidade e propaganda, estava trabalhando com marketing, né? Trabalhava na concessionária Citroën. E aí um dia meu chefe chegou pra mim e falou assim, vai ter uma reunião do marketing no Rio de Janeiro, amanhã, e você precisa ir. Eu falei, nossa, amanhã? Ele falou, tá aqui sua passagem, você vai amanhã cedo e volta amanhã à noite. E eu falei, uau, eu fiquei tão feliz que era a minha primeira viagem de trabalho, né? E eu liguei pra ele na hora, ele já viajava bastante, né? Falei, vou fazer minha primeira viagem de trabalho amanhã e tal, vou de avião. E ele não tava aqui. Eu falei, você me leva no aeroporto? Ele falou, eu não vou poder. Não né? tô em Você Goiânia. falou assim, Na verdade, eu tava Goiânia. chegando no falei, Rio. Nossa, e tal. Na verdade, ele já tava indo pra lá. Aí eu falei, então tá, vou dar um jeito aqui. Meus pais também, na época, estavam viajando, eu tava na casa da minha avó. Falei, vou dar um netinho me levar. Enfim, fui pro Rio de Janeiro no dia seguinte, né? Toda feliz, com um terninho, roupa de trabalho. Aí o rapaz me buscou no aeroporto, uma plaquinha. E falou assim, eu vou te levar. Eu falei, a gente vai pra reunião? Ele falou, vou te levar lá no Cristo Redentor primeiro. Eu falei, no Cristo? Mas e a reunião? Ainda pensei, não vai dar tempo, né? Eu volto hoje, no final da tarde. Ele, não, o pessoal tá lá te esperando, só falta você chegar. O pessoal tá lá te esperando. Ai, meu Deus! Ele tava lá, a marca então da empresa tá. que ela trabalhava, né? Ele com uma Citroën, plaquinha. Michele, Goiânia, tudo pronto, né? Aí chegamos lá, foi até engraçado que eu tava de salto, né? E aí a moça desceu e falou, não, peraí, ela disse, na época não tinha elevador Escada rolante. no Cristo, hoje já tem, né? Nem escada rolante, era escada mesmo. Aí a moça, não, peraí, vou comprar um chinelo pra ela. Correu lá, comprou um chinelo rosa pra mim. Usa esse chinelo aqui pra você subir as escadas. Aí fui subindo. Aí quando eu chego lá em cima, no topo, né, eu olhei. Aí de repente de longe vem o Não tinha Arão. ninguém.
né, Um buquê de encontrar flores. um buquê de flores na mão. Aí na hora eu pensei assim, meu Deus, ele veio na minha reunião de trabalho, né? O que você tá fazendo aqui? Aí eu olhei pra ele e falei, primeira coisa, né? Nem cumprimentei, nada. O que você tá fazendo aqui? Aí ele tava sem gracinha Eu falei, vim te também, ver. né? Nervoso. Claro, né? Não, e um monte de gente, assim, os turistas abriram. Eu isso, posso o filmar? pessoal Posso? já O pessoal já começou a perguntar pra mim, o que vai olhando, né? acontecer? Aí eu falei, falou, posso Ah, é filmar? pegadinha do E o pessoal começou a olhar, Faustão, falaram, né? é pegadinha do Faustão? O que é isso? Um monte de coisas, né? Aí ele falou assim, eu vim te ver. Aí eu falei... Aí eu não entendi, só que na hora foi cair na ficha, né? Falei, ué, é minha reunião. Aí ele falou, não tem reunião nenhuma. Falei, o quê? Aí ele falou, você não vai aceitar as flores? Aí eu peguei as flores, botei de lado e falei, me explica essa história, o que tá acontecendo? Eu falei, lê o cartão. Aí ele me deu um cartão, meu cartão. Aí ele escreveu lá uma declaração de amor, e por isso que eu queria te perguntar 3 pontos. Aí eu perguntar o quê? Ai, Aí meu ele pediu em Deus. casamento. Se você Ai, aceita casar gente, comigo? Palmas. Falei, uau, aceito. Aí, de eu repente, quero casar com você. esqueceu a reunião. Esqueci, relaxei. Aí já tinha uma roda lá ao nosso redor, foi muito legal, um monte de gente tirou foto. E foi uma benção, né? Ficamos noivos, isso foi no nosso aniversário de 2 anos de namoro. Almoçamos, curtimos aqui. Aquele dia voltamos, né? Ela estava na casa da avó dela. Casa. E aí no dia seguinte, contar pros pais, eu pedi a mãe em casamento, né? E aí a mãe falou, não, dona Silene, né? Falou, eu não vou te dar a mão, não, vou te dar ela todas, pode levar, se já é da família, tá em casa, né? Você já é um filho pra nós. E tem sido os meus pais, né? Que o Senhor tem me dado, até eles são maravilhosos. Nossa, que coisa E aí boa. nos casamos e logo depois o Arão, bem, de toda a história dele de trabalho, Pedi né? casamento, pedi pra ela pedir demissão do emprego dela Foi. e ser minha assistente. E trabalhar com ele. Olha a ousadia, É. gente. E aí eu aceitei, né? Começo de casamento, a gente topa tudo. Aceitei, mas não foi uma fase fácil, né? Primeiro porque o começo do casamento é difícil, né? Pelo Muito próprio importante. relacionamento em si, né? Sem dúvidas. E quero até abrir um Adaptações. parênteses para comentar, né? Esses dias eu estava conversando com umas amigas e comentando, né? O tanto, como o mundo hoje conta mentiras a respeito do casamento, né? E uma das maiores mentiras é de que com o passar do tempo o casamento vai ficando ruim, né? Vai piorando. E isso é uma grande mentira, né? Porque na verdade com o passar do tempo, né? Hoje nós temos 18 anos de casado, é infinitamente melhor Não do foi que fácil. o começo, né? Eu falo que eu, com o excesso de independência, eu passei momentos talvez mais difíceis do que ela, nesse sentido de me questionar, falar, pô, será que eu tomei a decisão certa? Sim, nós estamos isentos dessa avaliação. Eu digo que eu sofri com algumas coisas que eu cheguei a pensar que o casamento não ia sobreviver. Sim. Mas eu entendia que, apesar de mim, apesar de tudo isso, havia um propósito no casamento. Eu tinha que perseverar. Qualquer razão para eu desistir não seria nenhuma delas espiritual. Nenhuma delas seria espiritual. É uma decisão, né? Se a gente toma a decisão de permanecer, né? Então, hoje tantos casamentos acabam com 1, 2 anos, né? Ali no começo, e eu penso, que pena, Aguenta né? mais um Desistiram pouquinho, na fase que é realmente a fase mais difícil. E quando chega ali um momento de usufruir da maturidade, do conhecimento ali mais íntimo do outro, né? Tantos casais não conseguem chegar lá, né? Mas nos casamos e nessa fase muito difícil no começo, os meus dilemas, né, com relação ao trabalho, ao espírito empreendedor do Arão, que para a mulher às vezes também não é fácil, né? Você quer estabilidade, né? Exatamente, era aquela coisa, tinha mês que era ótimo, tinha mês que tinha nada. Então era uma montanha-russa, né, nossa vida financeira. Então, E ela sempre... falava, por que você não arruma um emprego? Exato, e tinha uma pressão, porque eu falava para eles, eu não sei se mês que vem nós vamos ter dinheiro para pagar as contas, como vai ser isso, né? Como é que você consegue viver com essa incerteza? E ele sempre muito em paz, porque também o Senhor já tinha dado uma convicção muito forte no coração dele, que naquele momento eu ainda não tinha, né? E foi um trabalhar, assim, de Deus também na minha vida, em primeiro lugar, para eu colocar a minha confiança não nele, mas no Senhor, né? De saber que Deus estava cuidando de nós. Então não adiantaria eu também ficar ansiosa e cobrar dele, para cima dele, isso só iria, né, piorar. Então eu também aprendi essa a experiência descansar. que a Michelle fala que recebeu do Senhor, de aprender a descansar no Senhor, não tem a ver apenas com a vida financeira. Tem a ver com todas as outras áreas. Sem Porque dúvida. o descanso, ele não é... É impossível ter um descanso numa área e na financeira não estar em paz. Ou ter na financeira e estar preocupado com outras. Então, nesse conjunto da convivência, de tudo que abrange um casamento, o Senhor veio trazendo paz. Para a gente enfrentar até esses momentos mais complexos, né? Também outros assuntos que não são econômicos. Né? Exatamente. E aí, fui trabalhar com ele no começo, mas aí realmente não consegui, estava muito difícil.
Aí nós compramos uma agência de turismo, né? Comecei a trabalhar em outro negócio com a minha irmã. Fiquei lá durante 4 Falando anos. nisso, sua irmã ela é casada com Minha irmã casada com um né? sul-africano, se mudaram para a Inglaterra agora, uma bênção eles também. E aí, mas aí quando fiquei grávida, né, do meu primeiro filho, aquela necessidade, aquela vontade de ter tempo em casa, né, ter tempo para cuidar do nosso filho, e eu não queria um trabalho estressante que me tomasse ali todo o tempo do dia. E aí, de novo, o Arão, né, vem trabalhar comigo. Olha que privilégio! E aí, mas eu estava aí nessa época já um pouco mais tranquila, já tinha consolidado algumas coisas. Exato, eu já tinha convicção que ele não ia arrumar um emprego. Eu parei de falar pra ele, arruma um emprego. Eu já tinha essa convicção, aprendi a descansar e falei, então tá. E aí, desde então, né, então tem 13 anos que nós trabalhamos juntos. Uau, e tem dado muito certo, né, meu amor? Pamonha eu não sou. Mas eu acho que uma coisa que é importante, a gente sempre soube desde o começo, dividir bem as nossas funções, porque o que ele faz é completamente diferente do que eu faço, né? Ele cuida da área comercial e da expansão, né, do crescimento do negócio em si, e eu já cuido da parte administrativa, gosto de ficar no escritório, trabalhar na frente do computador, que é uma coisa que ele não gosta, então nós temos perfis diferentes. Complementares. Exatamente. Então foi um casamento empreendedor, né, que também deu certo aí nessa parte do trabalho, então foi uma bênção. Né? Graças a Deus, é interessante a gente usufrui. Que eu costumo falar, eu gero, ela gere. Eu gero o que vem para casa, ela gere. Eu gero dos clientes, né, também. E aí ela gera o que é de casa. Porque ela tem que ter essa liberdade. Ela controla os números de casa, então ela também sente paz com isso. E uma das coisas nesse processo que foi muito interessante, que ela voltou depois que estava consolidado, mas eu não tive uma percepção de que ela me abandonou no momento mais importante e agora não é digna de fazer parte, porque tem gente que sofre com isso. Né? Não, ela foi parte fundamental, porque enquanto ela cuidava de um monte de coisas nossas, eu estava livre para fazer o que era necessário, para construir, para depois também ela vir fazer parte. E nos momentos em que ela, inclusive, desistiu de trabalhar comigo daquela primeira vez, uma das coisas foi isso, ela chegou para mim uma vez e falou assim, olha, só tem dinheiro para o carro ou o celular, não dá para pagar os dois. O que eu pago primeiro? E eu fiz uma brincadeira com ela, né, que eu recomendo que tome cuidado se alguém for repetir. Eu falei assim, olha, paga o celular porque eu preciso ligar para marcar reunião. Se eu esconder o carro, o banco leva uns 3 meses para achar. E ela, meu Deus, como é que você fala isso para mim? Eu falei, não, tô brincando. Paga o celular mesmo para fazer reunião, mas dá para ficar sem carro e tal. E não era o caso. Mas eu falei, qual que é o problema? Quanto falta? Aí ela me falou os números daquele mês. E eu falei, é isso que eu preciso saber. Eu preciso saber qual é o meu número. Quanto eu tenho que buscar quando eu saio de casa todos os dias. Quão negativo eu começo o mês? O orçamento familiar. Então eu tenho que, já sair com esse número, eu trabalho o mês inteiro com objetivo. Então eu tenho que gerar aquilo que nós precisamos para uma vida confortável. Que não é só pagar as despesas, são as sobras. Eu falei para ela, olha, eu não... Porque ela falou, arruma um emprego, pelo menos dá para pagar as despesas. Eu falei, não, eu não trabalho para pagar despesas, eu trabalho para viajar, ter uma vida confortável e tal. Então eu trabalho para o que ultrapassa as despesas. Acontece que para viajar eu tenho que deixar tudo pago antes. Eu quero saber os números. Quanto custa manter o nosso estilo de vida? E eu espero que cresça, até isso vai aumentar. E quanto eu tenho que fazer sobrar. Então eu tenho que buscar um número maior. E ela foi aprendendo sobre como eu funciono também, e eu também aprendendo sobre como ela funciona. A segurança que ela precisava dependia do meu posicionamento. Se eu ficasse em dúvida, vulnerável, inseguro, eu geraria insegurança nela. Né? Então, eu precisava estar convicto de que valia a pena eu focar nesse projeto de construir uma empresa. Eu falei para ela, olha, a razão pela qual eu não vou arrumar um emprego é aquela que eu já disse, eu quero construir um negócio para quando a gente estiver mais velho. E não dar uma falsa sensação de segurança que o emprego dá, e mais tarde a gente ficar vulnerável tarde demais. E ela conseguiu entender isso também. Então, a gente teve esse complemento muito poderoso, porque ela voltou a trabalhar na empresa no momento também que eu precisava confiar em alguém que fizesse com os melhores interesses possível. E você falou aí de confiar, e é exatamente o próximo ponto que eu queria falar. A questão da confiança, né? Quando um casal trabalha junto, é essencial, porque eu confio plenamente no que ele faz, e ele confia também plenamente no que eu faço. Eu me submeto, apesar da autoridade, digamos, do negócio, eu me submeto ao papel dela. Ai, gente, vocês não estão encantados com a história do Arão e da Michele? Eu estou. E quero convidar você para a parte 2, porque está vindo aí e tem muita coisa boa ainda para ser compartilhada.